Vamos subir mais um nível de consciência a respeito das esferas que compõem a árvore da vida. Como vocês estão vendo, estas 10 esferas estão distribuídas em 4 grupos, que são os 4 mundos, como nós chamamos. O primeiro mundo é formado pela Sefirá de Keter com a Sefirá de Hormá. Nós chamamos ele de mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação. É onde a luz divina emana para o mundo físico. Ao lado, nós temos a Sefirá de Biná, que compõe o mundo da criação, que nós chamamos de mundo de Briá. Abaixo, nós temos 6 sefirotes, que compõem aí o mundo chamado Yetzirá, que é o mundo da formação. E por último, nós temos aqui embaixo a Sefirá de Malhut, que compõe aí o mundo de Asiá, que é o mundo da ação. O que isso significa? Significa que todos os mundos superiores se manifestam no mundo físico, na criação da nossa realidade. Avançando mais um pouco na consciência divina sobre as sefirotes, nós vamos entender que o mundo de Atzilut está diretamente relacionado ao nosso subconsciente, ou nosso cérebro direito. E o mundo de Briá, que é o mundo da criação, está ligado ao nosso cérebro esquerdo, ou seja, o nosso nível de racionalidade, o nosso nível de inteligência, que é o nosso cérebro esquerdo. E as sefirotes abaixo, que nós chamamos de mundo da formação, está ligado ao nosso mundo emocional, que é o que dá forma a todas as coisas no mundo físico. É a emoção que plasma a matéria para criar a realidade no mundo físico. E o último é o mundo da ação, porque todas essas energias, toda essa manifestação da luz do Criador percorre todo este circuito para criar eventos e coisas no mundo físico. Dito isso, nós vimos que as esferas que compõem a árvore da vida, elas têm um aspecto que está relacionado ao corpo físico, ao nosso mundo emocional, ao nosso mundo intelectual e ao nosso subconsciente. Agora nós precisamos entender como tudo isso está relacionado com o cosmos e com os nomes de Deus, que é o que a gente vai ver agora. Vamos agora subir mais um nível de consciência e vamos considerar o aspecto da árvore da vida e das 10 sefirotes na sua correlação com o cosmos, com a sua correlação com os planetas e com as estrelas, para entendermos como a nossa realidade é criada. Nós já falamos aqui que Malhut tem a ver com o planeta Terra. Já a Sefirá de Esod está ligado à Lua. Já a Sefirá de Od está ligado ao planeta Mercúrio. E a Sefirá de Netzar está ligado ao planeta Vênus. A Sefirá de Tiferet está ligado ao Sol. A Sefirá de Gevurah está ligado ao planeta Marte. A Sefirá de Hesed está ligada ao planeta Júpiter. A Sefirá de Biná está ligada ao planeta Saturno. Já a Sefirá de Hormá está ligado às 12 constelações do zodíaco. Já a Sefirá de Keter está ligado a algum ponto do universo que nós desconhecemos. É onde está a conexão da luz do Criador para com o mundo físico. Existe também uma correspondência das 10 sefirote para 10 dos órgãos principais do corpo físico. Mas esse é um assunto muito complexo que nós vamos tratar em outra oportunidade. O que você precisa saber por hora é que cada planeta e cada estrelas do conjunto das 12 constelações influenciam diretamente um dos órgãos do corpo humano na criação da realidade. Após este pano de fundo, onde eu passei para vocês aqui alguns conceitos básicos sobre a árvore da vida, nós vamos entrar agora no que interessa, que é como o Altíssimo se manifesta, como a luz divina se manifesta através desses planetas e estrelas, e como tudo isso está relacionado com o corpo físico. Então, quando a gente olha para a árvore da vida, como vocês estão vendo aí, e a representação dos nomes de Deus em cada uma das esferas, nós estamos vendo que a Sefirá de Keter, o nome relacionado é Erie. Aí a pergunta vem, o que é Erie?
Aonde na Torá isso está descrito? Lembra quando o Altíssimo apareceu a Moisés na sarça de fogo? Moisés perguntou ao Criador, qual é o seu nome? E o Criador respondeu, Erie Asher Erie. Mas o Criador disse a Moisés, para você, Moisés, é Erie Asher Erie, porque Moisés tinha uma consciência muito elevada. Mas para o povo tu dirás, Yud Re Vav Re apareceu a mim e me enviou para libertar o povo. Ou seja, para o povo é o tetagrama, mas para Moisés é Erie. Qual é a diferença e qual a relevância de tudo isso? Quando nós falamos Erie Asher Erie, a tradução literal seria serei o que serei. Porém, se você quiser pegar o código, você poderia ler isso como serei o que você quer que eu seja. Ou seja, Moisés, que tinha uma consciência muito elevada, ele conseguia materializar a luz divina de acordo com a sua vontade, criando eventos e coisas na natureza, além das forças da natureza, além daquilo que é físico e das leis da natureza. É isso que significa Erie Asher Erie, serei o que você quer que eu seja. As pessoas que conseguem ascender a este nível de consciência conseguem criar a sua realidade e mudar as leis da física naturalmente, de maneira muito fácil. Foi o que Moisés fez com as 10 pragas do Egito. Na sequência, a gente vê o nome agora da Sefirá de Hormá, que é sabedoria, que está ligado aí aos 12 signos do zodíaco e está ligado ao nosso subconsciente. O nome desta Sefirá é Iyá, Yud-Re. Mas por que é só Yud-Re? Cadê a outra parte, o Vav-Re, que é o tetagrama? Aí nós temos que entender o seguinte, lembra que eu mostrei para vocês o diagrama dos mundos? Pois é, no primeiro mundo, que é Atzilut, a letra que está relacionada é a letra Yud. No mundo de Briá, a letra que está relacionada é a letra Re. No mundo da formação, que é o mundo de Yetzirá, a letra que está relacionada é o Vav, que é o conector. E no mundo de Asiá, o mundo de Malhut, que é o mundo da ação, está ligado à letra Re. Aí se forma o Yud Re Vav Re, que nada mais é do que o mecanismo da criação da realidade, ou Adão, o homem perfeito, que está representado nesta forma do tetagrama em pé, como vocês estão vendo aí. Então tem todo um segredo em tudo isso que eu estou falando para vocês. O que aconteceu? Por que Hormá é só Yud Re? Nós temos que entender o seguinte, após a queda do homem, o que aconteceu? O homem foi expulso do jardim do Éden, ou seja, ele foi expulso da consciência divina. Então, o Yud-Re ficou separado do Vav-Re. É por isso que nós fazemos o Shema todos os dias para unificar o nome de Deus. Na prática, o que nós estamos fazendo? Nós estamos unindo a nossa consciência com a consciência divina, unindo o mundo inferior com os mundos superiores. Mas isso é um outro assunto que nós não vamos abordar agora por causa da sua complexidade. O importante agora, visualize o diagrama da árvore da vida. Vocês estão vendo que foi colocado um risco entre o mundo de Yetzirá e o mundo de Briá? O que esse risco significa? Os cabalistas falam que existe um abismo do mundo de Yetzirá para o mundo de Briá. O que significa isso na prática? Lembra que o homem foi expulso do jardim do Éden e ele perdeu o contato com a consciência divina? E que o Criador colocou um anjo com uma espada flamejante para não deixar o homem acessar a questão da árvore da vida? É isso que significa esse risco. Existe aí um bloqueio. É por isso que você não consegue acessar o seu subconsciente de maneira consciente. E é por isso que no mundo de Briá, que é o mundo da criação, embora ele esteja ligado ao teu cérebro esquerdo, você pensa muitas coisas e você não consegue materializá-las. Porque, na verdade, você não está conectando o seu cérebro esquerdo com o mundo de Briá, onde ele deveria estar conectado, como era antes da queda. Então, tudo isso é muito importante e tudo isso existem muitos segredos que você precisa saber para aprender a criar a sua realidade de forma consciente. Mas vamos voltar aqui para a questão dos nomes de Deus em cada uma das sefirotes. Está vendo que agora o mundo de Briá, o nome correspondente é o Yud Re Vav Re Elohim. Nós vamos ver este nome na Torá a partir do capítulo 2º de Gênesis, ou capítulo 2º de Bereshit, onde se complementa a questão física com a questão espiritual do sopro da vida, ou a luz divina.
Porque uma coisa é a criação da realidade física e da matéria, que está relacionada a Elohim. Outra coisa é você soprar o fôlego de vida, a sabedoria, a inteligência e a parte metafísica, que vai dar ânimo a tudo aquilo que está na matéria. Então vocês estão vendo que Elohim está posicionado aí na coluna da esquerda. E você está vendo que abaixo vai ter Elohim de novo, depois Elohim Tsebaot. A coluna da esquerda significa nada mais, nada menos que o aspecto negativo ou o aspecto da materialidade do mundo físico. E nós já vamos explicar o que é Elohim assim que nós terminarmos de passar todos os nomes das Sefirotes. Vindo agora para a coluna da direita, a próxima Sefirá é a Sefirá de Hesed, que o nome de Deus correspondente é o nome El, que seguindo a tradução livre seria Deus. E Elohim, do outro lado, na tradução livre, seria deuses. Ou seja, El é singular e Elohim é plural. El é Deus e Elohim é deuses. Então vamos entender um pouquinho o que é isso. El está posicionado na coluna da direita, na Sefirá de Hormá, e ele significa misericórdia ao estado puro. E Elohim está na coluna da esquerda, na Sefirá de Gevurá, que significa rigor, ou seja, rigor ao estado puro. Essa é a distinção entre as duas colunas. Ou seja, na manifestação da luz divina, o Criador, ora ele age com a coluna da direita, que é misericórdia, ora ele age com a coluna da esquerda, que é rigor, ou seja, amor e justiça, ou misericórdia e justiça. E você já vai entender que tudo isso significa. Vocês estão gostando do conteúdo que vocês estão recebendo aqui? Se você acompanha o canal, você já sabe. Você não vai ver esse tipo de conteúdo sobre a Kabbalah em nenhum outro canal da internet, principalmente a título gratuito. E nem nos cursos de Kabbalah que você faz por aí, você também vai achar esse tipo de informação. É mais o abecedário e a introdução e as coisas básicas da Kabbalah que você vai fazer em cursos de Kabbalah. Mas aqui eu trago para você os segredos da Kabbalah avançada que ninguém mais te traz. Agora, não sei se você notou, eu tenho reduzido bastante a questão das postagens dos vídeos. E qual é o motivo de tudo isso? Que me demanda muito tempo para eu fazer a gravação, a filmagem de tudo isso, e depois sou eu mesmo que faço toda a edição de tudo isso. E vocês estão vendo que eu coloco tudo aquilo que eu falo de maneira gráfica para que a sua compreensão seja ainda melhor, para que você tenha uma compreensão visual e essas coisas entrem no seu subconsciente. Por isso que eu faço tudo isso. Agora, um vídeo como esse está me tomando aí que de 10 a 15 dias para eu finalizar um vídeo desse. Porque além de fazer as questões aqui do conteúdo do canal, eu tenho o meu trabalho secular e os meus afazeres. Então, o que eu queria pedir para vocês? Se você está gostando do conteúdo, contribua com o canal. Tem o Valeu Demais aí, você pode contribuir com qualquer valor. Mas se todo mundo contribuir um pouquinho, a gente vai ter aí recursos suficientes para a gente poder contratar um editor de vídeo para me ajudar em tudo isso, para que eu possa pegar o meu tempo útil, o meu tempo que eu tenho para colocar nessa questão do canal Kabbalah Emet, para que eu possa produzir mais conteúdos, em vez de ficar fazendo edição, em vez de eu perder tanto tempo como eu perco na edição dos vídeos. E você já sabe, se você contribui aqui comigo no Kabbalah Emet, você está partilhando do meu mérito espiritual para trazer a luz divina para as pessoas. Então eu peço, se você pode, se você sente isso no seu coração, eu te peço que você contribua com o canal através do Valeu Demais. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos lá, para você entender melhor isso. Qual é o planeta que está ligado a Sefirá de Gevurá? É o planeta Marte. Lembra que na mitologia grega, na mitologia romana, Marte sempre está ligado ao deus da guerra? Por que isso? Porque ele está ligado a rigor, ele está ligado à severidade. E por que está ligado à severidade? Quer dizer que o Altíssimo é ruim, o Altíssimo é severo, o Altíssimo tem rigor? Tem também, mas não é esse o sentido. O sentido aí tem a ver com as leis da natureza. Você já imaginou se as leis da gravidade fossem inflexíveis? Se você está em São Paulo, você tem uma lei da gravidade. Você vai a Brasília, a lei da gravidade é outra e você sai flutuando. Não, não pode ser assim. Então tem que ter rigor na execução daquela lei. Ela tem que ser inflexível para que o mundo subsista. É neste sentido que está ligado ao planeta Marte. E também tem a ver aí com rigor e com tikkun a respeito das coisas erradas que você faz,
que os planetas vão captando tudo isso em sua memória e depois te devolvem conforme os seus atos. Isso também é muito importante você entender isso, ok? Agora vamos entender um pouquinho sobre El. Em qual Sefirá está o nome El? Ele está na Sefirá de Hesed. E qual é o planeta correspondente? É Júpiter. Ah, é Júpiter. E qual é o papel de Júpiter no nosso sistema solar? Você já parou para pensar nisso? Júpiter é o gigante gasoso e ele é o planeta que tem a maior gravidade no nosso sistema solar. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo objeto estranho, meteoro, todo quanto é meteorito ou qualquer corpo estranho que adentre no nosso sistema solar, ele vai ser atraído pela gravidade de Júpiter. E Júpiter vai colher todos esses objetos do universo onde nós habitamos, pelo menos no nosso sistema solar, impedindo que esses objetos cheguem à Terra e destruam a Terra. Por isso, ele está ligado à misericórdia. Misericórdia no sentido de preservar a vida no planeta Terra e não deixar que corpos estranhos adentrem o nosso sistema solar e venham a se colidir com o planeta Terra. Isso tem a ver com misericórdia. Assim, você já começa a entender a diferença entre Elohim e entre El, porque Elohim está ligado às leis da natureza. As leis da natureza não podem ser flexíveis, muito pelo contrário, elas têm que ser inflexíveis para que o mundo subsista. Você já entendeu isso? E a questão do El é onde há a flexibilidade do rigor, é onde há o perdão, é onde há a misericórdia. É isso que significa a manifestação de Deus com misericórdia ou a manifestação de Deus com rigor. No rigor, todas as leis que ele criou na física, elas devem ser inflexíveis, mas ele não pode aplicar tudo isso no ser humano, senão nenhum ser humano subsistiria. Por isso que há perdão e há misericórdia quando o Altíssimo se manifesta através da coluna da direita e através do nome El. Mas para ficar mais claro para vocês essa questão de Elohim, nós temos aqui que chamar os universitários, ou seja, vamos apelar para a gematria. Você sabe que a palavra Elohim tem a gematria de 86. E existe uma outra palavra em hebraico que também tem a gematria de 86, que é a palavra Hateva. Elohim significa deuses, Hateva significa natureza. Ou seja, o Altíssimo está nos ensinando através da gematria que Elohim e natureza são da mesma essência. Toda palavra em hebraico que você encontra na Torá que tem a mesma gematria, você pode substituir uma pela outra, porque elas têm a mesma essência. Esse é o princípio da gematria. E a gematria é um instrumento dado pelo Criador a Moisés para nos ensinar a ter novos níveis de consciência a respeito dos textos que estão na Torá, para decodificar aquilo que está oculto, escondido no texto. Então você já sabe. Toda vez que você falar de Elohim, você está falando da manifestação do Criador em relação à natureza, às leis da natureza que devem ser inflexíveis. E toda vez que você pensar em Elohim, você tem que compreender que é a manifestação do Criador para a criação da matéria, ou seja, todos os corpos celestes, a lua, o sol, os planetas, as estrelas, todos eles são um Elohim, ou seja, todos eles são deuses. Mas deuses no sentido de ser o mecanismo ou instrumento do Criador para trazer as energias eletromagnéticas para o mundo físico, para a criação da matéria e para a criação da realidade. É muito para você? Você está chocado porque eu estou falando para você que os planetas, as estrelas são Elohim? Ou seja, eles são deuses? Mas eles são deuses no sentido de serem uma manifestação do Criador para criar a realidade física, para criar a matéria e criar os eventos físicos. É o sistema astral que o Altíssimo criou que influencia toda a criação da nossa realidade. É nesse sentido que eles são Elohim. E você sabia que você também é um Elohim? Que você tem a capacidade de criar a sua realidade utilizando os planetas e as estrelas ao seu favor? É disso que trata a Kabbalah. É disso que trata você unificar a sua consciência com a consciência divina. É disso que nós estamos falando aqui. Mas se tudo isso é demais para você, então chega pertinho que agora eu vou explodir todos os paradigmas da sua cabeça. Presta atenção no que eu vou te falar. Você sabe qual que é o conceito de anjo para Kabbalah? Anjo para Kabbalah nada mais é do que a alma dos planetas e das estrelas.
Cada planeta e cada estrela tem uma alma. E esta alma é o que a Kabbalah denomina anjo. Ou seja, quando você se conecta com a alma do planeta, você está conectando com a coluna da direita. Você está se conectando com o aspecto do Criador de El, que é misericórdia. Agora, quando você se conecta com o corpo físico dos planetas, com a energia eletromagnética que vem do corpo físico dos planetas, você está se conectando com Gevurah, que é a coluna da esquerda, que nós chamamos de rigor. É onde você recebe de volta todo o karma e tudo aquilo que você plantou na sua vida. Então, existe uma grande diferença como você acessa a árvore da vida. Você pode conectar os anjos no sentido da coluna da direita e o aspecto de misericórdia do Criador, ou você pode se conectar com o corpo dos anjos, que é o aspecto de rigor do Criador. Isso faz toda a diferença para a sua felicidade e para a criação da sua realidade. Se você é sábio, você deveria estar se perguntando, tá, mas como e quando eu me conecto com a alma do planeta e como e quando eu me conecto com o corpo físico dos planetas? Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo. Porque se você tem sabedoria, você vai querer se conectar com a alma dos planetas, não com o corpo físico dos planetas. Você vai querer se conectar com El e não com Elohim. A grande diferença nisso. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês, vou te dizer o que significa isso. Toda vez que você está vibrando no amor, toda vez que você está vibrando na gratidão, toda vez que você está vibrando no altruísmo, toda vez que você está compartilhando com o seu próximo, toda vez que você sente amor pelas pessoas, você está se conectando com a alma dos planetas e com a coluna da direita. Mas toda vez que você é egoísta, toda vez que você é rabugento, toda vez que você sente ira, toda vez que você maltrata as pessoas, todas as vezes que você despreza as pessoas, todas as vezes que você pratica ações negativas, você está automaticamente se conectando com o corpo físico dos planetas. E o que os planetas fazem? Por que eles são Elohim? Por que eles são chamados de deuses? Porque esse sistema que o Altíssimo criou são energias inteligentes que têm almas. O que eles fazem? Eles nos observam. E não só nos observam, como eles coletam tudo aquilo que a gente faz. E com base em tudo aquilo que a gente faz, eles nos enviam de volta os eventos que nós estamos merecendo. Ou seja, tudo aquilo que o homem semear, isso o homem vai também colher. É assim que funciona. Quer você pense de uma forma ou você pense de outra, no final do dia, é assim que acontece com todas as pessoas, independente daquilo que ela acredita ou não. Isso faz toda a diferença. Agora, a Kabbalah nos dá várias ferramentas para nós nos conectarmos com a árvore da vida, para nós nos conectarmos com os nomes de Deus. Toda vez que você faz uma meditação de nomes de Deus, na verdade você está se conectando com a energia eletromagnética que está vindo da alma de um planeta ou de uma estrela, porque ninguém acessa o Criador diretamente. O Criador está lá acima de Keter, fora do nosso sistema astral. Ninguém consegue conectar com o Criador diretamente. O único que fez isso foi Moisés, que foi dito que Moisés viu a Deus face a face, porque ele falou para Moisés, Erie Asher Erie. Para nós, meu amigo, os mortais é Yud He Vav He, ou seja, é o sistema da árvore da vida. Porque o Yud He Vav He, o pentagrama, nada mais é do que todo esse sistema da árvore da vida. Esse sistema do cosmos, esse sistema astral, que está diretamente relacionado com o nosso sistema interior, que se reflete de maneira quântica, que se reflete com o entrelaçamento quântico com todas essas energias. É assim que funciona. Então, como nós não temos acesso a Erie, a Xererie, nós temos que usar as orações, nós temos que usar as ferramentas, as rezas, fazer as meditações, para que nós possamos aí intencionalmente, que é a Kavaná, colocando a intenção naquilo que nós estamos meditando e aquilo que nós estamos falando, para nós nos conectarmos com a alma dos planetas. Então, os nomes que a gente medita, está relacionado a um planeta, ou a um planeta e uma estrela, ou a vários planetas e uma estrela, ou a várias estrelas e a um planeta, como no caso dos nomes trançados de Deus. Então, você está buscando fontes diferentes de energia em corpos celestes diferentes, que na verdade não do corpo celeste, mas sim da alma desses corpos celestes. Você está se conectando com essa energia que é a luz divina que desce ao mundo físico. Simples assim. Chega pertinho agora que vou te contar um outro segredo se você quer realmente aprender essas coisas e aprender a
criar a sua realidade de forma consciente. Tudo isso que eu estou abrindo para vocês aqui, tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, são os segredos ocultos da Torá. São os segredos de Deus que estão codificados na Torá, que a Kabbalah trata de todas essas coisas. Mas acontece que existe um texto na Bíblia que diz o seguinte: as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Ou seja, todo esse conhecimento, essa sabedoria que você está ouvindo, ela pertence a Deus, ela não pertence aos homens. E só tem duas formas de você conseguir manter esse conhecimento e essa sabedoria dentro de você. Só tem duas formas de você se apropriar dessa sabedoria. A primeira coisa é você precisa revisitar isso e estudar isso e estar sempre relembrando e sempre lendo e sempre estudando sobre isso o tempo todo. Porque eu te garanto, se passar uma semana você não der atenção para isso, isso vai ser simplesmente apagado do seu subconsciente. Vai ser simplesmente apagado da sua memória. Por que isso acontece? Porque a luz está procurando pessoas que vão receber esse conhecimento, vão compartilhar esse conhecimento e vão praticar esse conhecimento. Se você não estuda, se você não pratica e se você não compartilha, a fila tem que andar. A luz vai procurar outra pessoa que esteja disposta a fazer isso. Então entenda, você precisa revisitar, você precisa estudar, você precisa compartilhar. Se você não compartilhar a luz não permanece em você. Então fica claro aí como que você faz para você manter esse conhecimento com você. Se você não compartilhar, meu amigo, se você não voltar, não revisitar, não reestudar e não manter isso na sua mente o tempo todo, o seu ego e o seu corpo físico vão fazer um negócio chamado amnésia, um efeito amnésia, que eu te garanto, daqui uma semana, 10 dias, você nem se lembra do que você ouviu aqui. Bom, vamos dar sequência aqui, porque tem muita coisa para falar ainda. Mas você já está começando a ter uma noção, a desenhar na sua mente o que é Deus, o que é Elohim, como que esse sistema funciona, para que você possa entender o que é imagem e semelhança, que é disso que se trata esse vídeo. Se você não souber nada disso que eu te falei anteriormente, como você vai entender o que é imagem e semelhança se você não entende quem Deus é nem quem você é? Por isso que é importante você ouvir tudo isso que eu estou te falando. Mas vamos lá, para a gente seguir aqui, ok? A próxima Sefirá é a Sefirá de Tiferet. E ela está ligada ao Sol. E o nome dessa Sefirá é justamente o tetagrama. Yud-He-Vav-He. Aí a gente pergunta, mas por que o tetagrama está na coluna do meio? Por que o tetagrama está em Tiferet, que significa beleza? Por que isso? Por que essa é a Sefirá do tetagrama, né? Então nós temos que entender o seguinte: qual o papel do Sol no mundo físico? O Sol não é a luz que traz as energias eletromagnéticas e através do fóton causa a fotossíntese e alimenta tudo que existe no planeta Terra? Não é o Sol que faz isso? Da mesma forma, a árvore da vida é o Yud-He-Vav-He também. Ou seja, a luz divina que vem de além do cosmos, passa por todo o cosmos, ela é filtrada por todos esses planetas, esse sistema de estrelas que eu falei para vocês, até chegar no mundo físico. E ela que faz a fotossíntese espiritual para criar a nossa realidade. Por isso o Yud-He-Vav-He está ligado ao Sol. E o Sol também tem a ver com o coração, porque a Sefirá de Tiferet está ligada ao nosso coração. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que aquilo que plasma, aquilo que materializa a luz em matéria são as nossas emoções? Não tem a ver com isso. Yud-He-Vav-He é o nome da Sefirá de Tiferet, ele está ligado ao coração, está ligado ao Sol, que dá vida a todas as coisas no mundo físico. Mas vamos seguir. A próxima Sefirá é a Sefirá de Netzer. E veja só, o nome dessa Sefirá é Yud-He-Vav-He Tsevaot. Ele é traduzido frequentemente como Senhor dos Exércitos. E ele está ligado, a Sefirá de Netzer está ligado ao nome de Vitória. Então, o que significa isso e por que isso está na coluna da direita? Porque quando você acessa a coluna da direita e você acessa a Sefirá de Netzer, você tem Vitória. Mas por que você tem Vitória? Porque o nome dela é Yud-He-Vav-He Tsevaot. É o sistema da árvore da vida, Tsevaot. Sistema da árvore da vida, eu já te falei. Tsevaot significa exércitos. Mas que exércitos? Os exércitos celestiais. Quem são os exércitos celestiais? São os anjos.
Quem são os anjos? São os planetas e as estrelas, e toda a energia eletromagnética que eles estão reverberando para a Terra, toda a energia que eles estão trazendo para a Terra, seja a energia da alma do planeta, que é uma energia positiva, seja a energia do corpo físico do planeta, que é uma energia negativa. Por isso nós temos lá misericórdia e temos rigor. Para que o sistema funcione, tem que ser desta forma. Então, quando você acessa a Sefirah de Netzer, que é Yud He Vav He Tsevaot, quer dizer que você for capaz, você entendeu como esse sistema funciona, você começou a utilizar os nomes divinos, você faz as meditações com intenção, você sabe com que tipo de energia você está se conectando, você sabe que tipo de energia você quer trazer para o mundo físico, você sabe que você está conectando planetas e estrelas e que eles são um instrumento ou os filtros da luz do Criador para que essa luz chegue até você, para que você internalize essa luz nos seus órgãos internos e você seja capaz, através da sua emoção, de plasmar e materializar isso na sua realidade. Então isso está ligado com Netzer, que significa vitória. Por isso é Yud He Vav He Tsevaot, ou seja, Senhor dos Exércitos, onde você se torna um Senhor dos Exércitos, onde é você que utiliza todo esse sistema, todos os exércitos celestiais, para criar a sua realidade, se tornando um Elohim. A próxima Sefirah é a Sefirah de Od, que significa esplendor, que está ligada ao nome Elohim Tsevaot, ou seja, Elohim dos exércitos. O que é isso? Isso é um sistema autônomo que vai fazer com que a criação subsista. Por que é esplendor? O que significa esplendor? Esplendor significa glória. Mas glória de quem? Glória do Todo-Poderoso. Glória do Altíssimo que criou o Elohim, que criou tudo isso. Mas glória em que sentido? É em Elohim, que são as forças da natureza que mantêm as leis implacáveis, inalteráveis e inflexíveis que subsistem no planeta para que o planeta não se despedace, para que a órbita dos planetas não tenham órbitas diferentes e causem maremotos na Terra, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser implacável. Quando a gente olha para a natureza, a gente olha para os corpos celestiais, a gente olha para o trânsito dos planetas e tudo que isso influencia na Terra, como tudo isso mantém cada coisa no seu lugar, isso demonstra o quê? Od, esplendor, esplendor de Elohim, que é a manifestação do Todo-Poderoso nas leis da natureza. Só que também isso tem uma outra conotação, e é a conotação no sentido que tudo que o homem semear, o homem também colherá, ou seja, é o sentido de manter a justiça e manter a ordem, devolvendo a cada um segundo os seus atos. Então existe toda essa questão também de Elohim. Desculpa. Então existe toda essa questão de Elohim estar ligado aí a essa questão de a observação de Elohim, que são os planetas e as estrelas, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você faz e a intenção que você coloca nas coisas. E com base nisso, ele vai te devolver de volta aí os eventos que vão acontecer na sua vida, ou seja, é meritocracia. Aquilo que você plantou, você colhe. Então isso é justiça divina. Isso é o quê? Isso é ódio. Isso é esplendor. É a glória divina que mantém essas coisas desta forma. Então é isso que você precisa entender. Por isso que é Elohim Tsevaot. Ou seja, são os exércitos celestiais utilizados como Elohim, ou seja, para manter o sistema funcionando. Na sequência, nós temos a Sefirah de Iesod, que significa fundamento. Mas por que é fundamento? O que é fundamento? Veja, ela está ligada à Lua. E a Lua é o satélite natural da Terra. O que isso significa? Por que a Lua é o fundamento? Porque todas as energias cósmicas elas descem pelo circuito da árvore da vida, através dos planetas e das estrelas, e eles vão todos chegar na Lua. E é a Lua que vai refletir ou vai trazer isso para o mundo físico, ou seja, para o planeta Terra. Então a Lua é o fundamento, ela é a base onde ela recebe todas as energias de todo Elohim, ou seja, de todos os corpos celestiais que estão acima dela, e ela filtra tudo isso e ela despeja isso no mundo físico. É por isso que a gente sabe que a Lua vai influenciar as marés, a Lua vai influenciar se o seu cabelo cresce, se não cresce, vai influenciar quando que nasce um bezerro, quando que não nasce.
porque na verdade ela está concentrando, afunilando toda a energia cósmica disso que nós chamamos de Elohim e está projetando tudo isso para o planeta Terra. E o mais legal sobre isso é que o nome que está ligado à Lua ou a Sefirá de Esod é o nome de Shaddai. Já deve ter ouvido este nome, né? O pessoal fala El Shaddai aí, à torta e direita, coloca um nome de igreja, coloca um nome de salão de beleza e tudo quanto é tipo de coisa, utilizando aí o nome El Shaddai. O que é Shaddai? Já parou para pensar nisso? Shaddai tem um segredo, e é um segredo importantíssimo. Shaddai é composto pela letra Shin, pela letra Dalet e pela letra Yud, certo? Quando você retira a letra Yud, que é a última letra, vai ficar a palavra Shed. E você sabe o que significa Shed em hebraico? Significa literalmente demônio. Opa! Mas que negócio é esse? Só que quando você adiciona a letra Yud, vira Shaddai. E o que é a letra Yud? A letra Yud é o mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação, que é a primeira letra do tetagrama. Lembrando que o mundo da emanação é o mundo das letras hebraicas, é o mundo dos nomes de Deus, é o mundo da meditação cabalista. Ou seja, quando você faz a meditação cabalista, você faz o quê? Você impede que os demônios ajam na sua vida. Então, o nome Shaddai é o nome utilizado contra os demônios, é o nome utilizado contra as forças do mal. Mas que forças do mal? Lembra que nós falamos que tem aí todos os descendentes de Caim e tem todos os descendentes de Samael e de Lilith desencarnados? São as forças do mal que te influenciam. Você não consegue vê-los, mas eles estão aí no ar. Eles influenciam as pessoas, eles inculcam pensamentos nas pessoas com telepatia, eles causam brigas, eles causam intrigas, eles levam o homem a adorar o poder, eles levam o homem à promiscuidade e uma série de coisas. Então, Shaddai é o nome utilizado para combater essas energias, para combater os demônios. É este nome que você deve meditar quando você sentir uma opressão. É Shaddai, Shin, Dalet, Yud. Porque quando você adiciona o Yud ao Shed, você transforma demônios, você tira a polaridade da energia deles. Você transforma a polaridade da energia colocando a letra Yud. Por isso que é Shaddai o nome dessa Sefirá. Por isso que ela está ligada à Lua. Lembra a pessoa que vive no mundo da Lua? Ou seja, os seus pensamentos estão fora da realidade. Por quê? Shaddai também tem a ver com a imaginação humana, porque a Lua representa a imaginação humana. E o Sol simboliza a meditação cabalista. Então, quando a Lua está cheia, quer dizer que a meditação cabalista está iluminando a Lua por completo, ou seja, a sua imaginação não é um cavalo selvagem, a sua imaginação ela é convertida e utilizada para utilizar os nomes de Deus, visualizar os nomes de Deus em meditação, colocando a intenção. Então você tem a Lua cheia. Mais uma dica e mais um segredo para vocês aqui. É isso que significa Shaddai, é isso que significa a Sefirá de Esod. E é fundamento também porque ela tem a ver com as questões sexuais, como eu já falei em muitos vídeos no canal. Se você quiser saber disso, você procura lá que você vai achar. Mas dando sequência aqui agora, nós chegamos aqui no planeta Terra. E o planeta Terra, a Sefirá de Malhut, o nome que representa essa Sefirá é o nome de Adonai. Por que Adonai? Porque Adonai é o recipiente. Adonai significa Senhor, na tradução livre, na tradução literal. Adonai significa Senhor. Ou seja, quando todas as energias cósmicas chegam em Malhut, elas se tornam Senhor da nossa realidade. Porque elas que vão determinar se a sua realidade vai acontecer por esse jeito ou por aquele outro jeito. Por isso que é Adonai. E Adonai é o recipiente. Adonai é quando você consegue utilizar todas essas energias, se tornar um recipiente para todas essas energias cósmicas através da meditação cabalista, você vai ser um Adonai, ou seja, você é um receptor, você é um senhor das energias divinas para aplicá-las no mundo físico, esta luz, para criar eventos positivos na sua vida. Existem muitos outros aspectos a respeito da árvore da vida e das esferas, mas eu não vou entrar nisso agora.
eu vou falar aqui do último aspecto para a gente seguir sobre a questão de imagem e semelhança, que é o que você precisa saber por enquanto. Você tem que saber o seguinte: as sefirás também estão ligadas aos patriarcas e alguns personagens que nós temos descritos na Torá. Por exemplo, a sefirá de Malhut, que é reino, está ligada ao rei Davi. Por que está ligada ao rei Davi? Está ligada ao rei Davi porque o rei Davi era um Adonai, ele era um Elohim. Ele sabia utilizar essas energias e aplicar ela no seu dia a dia. Então, por isso está ligada ao rei Davi. Quando a gente fala da sefirá de Yesod, ela está ligada a Yosef Hatzadik, ou José o Justo. Por que José o Justo? Porque ele conseguiu se livrar das tentações de Lilith, de dormir com a mulher de Potifar, de trazer ao mundo almas daninhas, e ele venceu tudo isso. Então ele foi chamado de José o Justo. Então ele está ligado ao fundamento que é a sefirá de Yesod. Depois nós temos a sefirá de Od, que está ligado a Arão. Arão, para quem não sabe, era o irmão de Moisés. Ele servia como a boca de Moisés quando ia falar com o faraó. Moisés não falava diretamente com o faraó, ele falava para Arão, e Arão era o seu porta-voz diante de faraó. E além disso, Arão também foi o sacerdote no tabernáculo. Era ele que fazia todos os ritos no tabernáculo para trazer a luz divina ao mundo físico. Por isso está ligado a esplendor, ou seja, era ele que trazia a glória de Deus ao mundo físico, a luz de Deus como misericórdia para que a luz pudesse atuar na vida do povo e das pessoas no mundo. Depois nós temos a sefirá de Netzer, que é Vitória, que está ligado a Moisés. Por que Vitória? Lembra que eu falei que Moisés foi o único que escutou de Deus Erie, Asher Erie? Foi o único que conseguiu dominar todo esse sistema para criar a sua realidade de forma consciente do jeito que ele quisesse. Foi assim que ele criou todas as pragas. Então Moisés está ligado a sefirá de Netzer, que é vitória. Vitória sobre todo o mundo físico. E aí nós temos a sefirá de Tiferet, que está ligado a Jacó. Por quê? Jacó lutou com o anjo de Esaú, com o anjo de Deus, e ele prevaleceu. Jacó, na verdade, ele conseguiu alterar o seu destino, porque ele havia roubado a primogenitura de Esaú, e Esaú queria matá-lo. Então, antes de se encontrar com o seu irmão, ele entrou na meditação cabalista e ele lutou com esse sistema astral para mudar a realidade que estava proposta, onde Esaú provavelmente iria matá-lo. Mas ele conseguiu mudar isso e Esaú não lhe fez mal algum. Então, é por isso que Jacó está ligado aí a sefirá de Tiferet, que significa beleza, a beleza de você saber usar essa sabedoria, de saber utilizar as energias e alterar a realidade que está proposta pelo karma. Por isso Jacó está ligado a sefirá de Tiferet, por isso ele é a beleza do Criador. E aí nós temos a sefirá de Gevurá, que está ligado a Isaac. Isaac, que tem a ver com essa questão do rigor, com essa questão das forças negativas. E nós temos a sefirá de Hesed, que está ligado a Abraão. Quando está ligado a Abraão, Abraão ele era, na verdade, um anfitrião. Anfitrião do quê? Anfitrião das energias divinas. Ele era anfitrião da luz divina para fazer o bem às pessoas, para converter as pessoas, para explicar e ensinar as pessoas sobre todo esse conhecimento de Deus. Por isso que ele é o pai do monoteísmo, ele que começou a divulgar quem é Deus e como todo esse sistema astral funciona e como tudo isso reage e opera conosco. Depois nós temos a sefirá de Biná, que está ligado a Eva, porque é o mundo da criação, é o que dá a luz. E depois nós temos a sefirá de Hormá, que está ligado a Adão, que é a sabedoria de Deus. E por último, nós temos a sefirá de Keter. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não quero criar polêmica aqui. Talvez um dia eu revele o que significa a sefirá de Keter. Mas agora que você entendeu isso, significa que cada um desses personagens está ligado a uma energia cósmica, está ligado a um tipo de manifestação divina. E cada um deles, quando esteve em vida, conseguiu trazer ao mundo físico esta energia. Abriu as portas para que o resto da humanidade também possa se conectar com estas energias. Então esse é o aspecto da árvore da vida relacionado aí aos patriarcas e esses personagens aí da Bíblia. Vamos voltar ao texto do primeiro versículo da Torá. Vocês estão vendo aí na tela.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Por que eu dei ênfase aí no et e no ve'et? Porque se você retirar dessa frase essa palavra et, que não tem tradução, e você tirar o et do outro vav que está ali, juntar o vav no haaretz, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa que eu dizer assim, ó. Bereshit bara Elohim hashamayim vaaretz. Se eu falar isso, a tradução vai ser a mesma. Em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou em um princípio, criou Elohim os céus e a terra. Então, tá vendo que nós temos essas duas letras aí? Et e et. O que são essas letras? Por que essas letras estão aí se elas não são traduzidas? Qual é o sentido delas? Então, aqui tem mais um segredo que, quando é feita a tradução, passa-se desapercebidos para os estudantes da Bíblia que estudam a Bíblia em outras línguas. Eles vão se perder, não vão entender o que está no texto. Qual é o segredo aí do et? O et é formado pela letra Aleph e pela letra Tav. E ele não é traduzido, ele está aí como redundância. Então, por que ele está aí? Por que o Criador colocou essa palavra aí, essas duas palavras, et, duas vezes? Porque et é o Aleph Tav, ou seja, são todas as 22 letras do alfabeto hebraico, que vai do Aleph ao Tav. Então, o que o Criador está dizendo aí? Em um princípio, criou Elohim com o Aleph Bet, ou seja, o Aleph Tav, e criou os céus e a terra com o quê? Com o Aleph Bet. Tá pegando o código? Está entendendo o que eu estou te falando? Que foi colocado aí duas vezes et, que é o Aleph Tav, que significa o alfabeto hebraico, ou as 22 letras do alfabeto hebraico. Por que isso está aí? Todos nós sabemos que o Criador, tudo que ele criou com a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? É isso que você precisa entender. O que é a palavra? A palavra é uma vibração. A palavra é uma energia que vibra. Isso é a palavra. Ela ressoa no seu tímpano e o seu tímpano vai decodificar essa frequência, essa vibração, e o seu cérebro vai interpretar isso em uma palavra, em um som, ou seja lá o que você for interpretar na sua cabeça. É isso que você tem que entender. Palavra de Deus, ela é composta pelo alfabeto hebraico. E aí, quando ele fala os exércitos dos céus, ou quando ele fala Elohim aí na Torá, cada um dos planetas e cada uma das constelações dos 12 signos do zodíaco, elas têm uma letra que as representa. O que significa que cada planeta e cada estrela e cada constelação tem uma letra que a representa, uma letra hebraica? Isso significa que o Altíssimo criou cada um desses corpos celestes com uma letra do alfabeto hebraico, com uma vibração. O que é a vibração? É a palavra de Deus. O que é esta vibração? São energias eletromagnéticas. O que são essas energias eletromagnéticas? Elas são aquilo que deram forma e são a energia primordial de cada uma dessas estrelas e cada um desses planetas. Os sábios da Kabbalah nos ensinam que o alfabeto hebraico ele nada mais é do que um recipiente de consciência divina, onde cada letra do alfabeto hebraico hospeda um algoritmo de pensamento do Criador, ou seja, hospeda a consciência divina. E foi esta consciência que criou os planetas e as estrelas, ou seja, cada planeta e cada estrela tem uma consciência divina distinta. É por isso que nos dias da lua nova, nós fazemos a meditação na permutação do tetagrama, que é o que rege o mês, e são 12 permutações, porque são 12 signos do zodíaco, 12 meses, e nós também fazemos a meditação da letra do mês, ou seja, da letra sobre o planeta que rege aquele mês. Nós fazemos isso para nós assumirmos o controle dessas energias, para que nós nos conectamos com a coluna da direita durante este mês, para que essas energias não venham até nós pela coluna da esquerda, ou seja, pelo corpo físico dos planetas, e execute o karma na nossa vida.
Agora você está começando a entender o que é a palavra de Deus, porque Deus está fora de tudo isso. Deus está lá em cima, acima de Keter, e tudo que está abaixo de Keter, que é o mundo físico, que é o cosmos, o universo, todas as coisas que o olho, o telescópio pode enxergar, as coisas que a gente consegue conceber como matéria, tudo isso foi criado, e foi criado como? Através das letras hebraicas, através da vibração da consciência do Criador, que são energias eletromagnéticas. Então é isso que você precisa entender o que é a palavra de Deus. É por isso que nesse texto, quando a gente tem et duas vezes, que é o Aleph Tav, ou seja, da primeira à última letra do alfabeto hebraico. Pegou o código? Vamos lá. Eu vou tentar simplificar isso para que você tenha uma compreensão um pouco melhor. Nós já sabemos que as letras hebraicas são o recipiente da consciência divina. São algoritmos de pensamentos do Criador para criar a matéria e para criar a nossa realidade. Nós sabemos que foram essas letras que criaram cada um dos planetas e das estrelas. Nós sabemos que os planetas e as estrelas são Elohim, que são a manifestação da luz para criar eventos e para criar o mundo físico. E nós já sabemos que Elohim, ou seja, os planetas e as estrelas, são eles que nos observam e nos devolvem conforme aquilo que nós estamos emitindo para o universo, seja por pensamentos, emoções ou por ações. Eles são um espelho que vão refletir aquilo que você está emitindo para o cosmos. Se você não faz nada a respeito disso, é a observação de Elohim, ou seja, a observação dos planetas e as estrelas, que vai determinar a realidade que vai ser criada na sua vida. É por isso que nós, os cabalistas, nós fazemos as meditações cabalísticas. O que são as meditações cabalísticas? Nós meditamos em nomes de Deus. E o que são os nomes de Deus? São composições de letras hebraicas, onde cada letra vai ter um respectivo planeta ou estrela que vai se conectar com a energia e com a consciência deste planeta e dessa estrela para criar a nossa realidade no mundo físico. Isso que é a meditação nos nomes de Deus. É por isso que nós fazemos isso. Quando você entende que você é um Elohim, que você pode, através da sua consciência e a sua imaginação, visualizar as letras hebraicas e com a intenção que você coloca, que é um desejo forte de emoção, você consegue se conectar com essas energias da alma dos planetas. Na verdade, o que você está fazendo, você está dando ordem para os planetas para que crie a sua realidade conforme as suas instruções. É isso que significa em Masal Israel, não há karma para Israel. E é isso que significa também Israel, que em permutação das letras você vai ver que isso significa Yashar El, que é direto com Deus, direto com a consciência divina. E o que é estar direto com a consciência divina? É você ter toda essa sabedoria e todo esse conhecimento e aplicar isso nas suas meditações cabalistas para que você possa influenciar o sistema astral para que crie uma realidade positiva a respeito da sua vida. Depois de tudo que eu explanei para você aqui, eu acho que você já começou a ter uma ideia de como esse sistema astral funciona, como a árvore da vida funciona, o que é Elohim, sabendo que Elohim é uma manifestação do Criador mediante o sistema astral, que são os planetas e as estrelas que foram criados, que eles nos observam, que são eles que criam a matéria, são eles que nos deram o nosso corpo físico, e são eles que criam os eventos que acontecem nas nossas vidas no mundo físico. Eles são os criadores da realidade. E nós também somos Elohim, porque conforme aquilo que nós emitimos para esse sistema astral, para esses planetas e para as estrelas, é o que eles vão nos dar de volta. Eles funcionam como um espelho. Por isso está escrito: tudo que o homem semear, isso o homem também vai colher. Mas vamos a este texto da Torá. Esse texto ele vai dizer quando Elohim criou Adão à sua imagem e semelhança. Veja que está dizendo aí que não foi o Yud Re Vav Re que criou Adão à sua imagem e semelhança, mas foi Elohim, que é uma manifestação do Criador. Então nós somos imagem e semelhança do quê? Nós somos imagem e semelhança de Elohim. E nós somos imagem em que sentido? Da mesma forma que os corpos celestes eles têm um corpo e têm uma alma,
nós também temos um corpo físico e temos uma alma. Da mesma forma que a alma dos planetas emitem energias positivas, as energias da nossa alma é uma energia positiva. E da mesma forma que os planetas e as estrelas, o seu corpo físico, emite uma radiação eletromagnética negativa de rigor, nós também, a energia do nosso corpo físico, ela é negativa. Nisso nós somos a imagem de Elohim. Agora, o que significa ser a semelhança de Elohim? Ora, Elohim é o instrumento do Criador, é a manifestação do Criador para a criação das coisas físicas e criação da realidade no mundo físico. Quando diz que nós somos a semelhança de Elohim, quer dizer que nós somos um Elohim. Nós temos a capacidade de criar a nossa realidade. Tudo depende daquilo que você emite para o universo. Por isso que nós fazemos as meditações cabalistas, nós colocamos a intenção, sabemos quais são os nomes de Deus positivos, os nomes que vão criar eventos positivos nas nossas vidas, por isso nós fazemos a união do mundo inferior com o mundo superior através do Shema e tantas outras orações, rezas e ferramentas cabalísticas que nós utilizamos. Então, acho que você já deu para você compreender que nós somos a imagem e semelhança de Elohim. Vamos ler o texto? Presta atenção que está escrito no texto. Eu vou ler para vocês. Está escrito assim: Vayera Elohim et Ha'adam Betsalemo Betselem Elohim. O que vocês notaram nesta frase? Vocês viram que tinha ali o et, que é novamente as 22 letras do alfabeto hebraico. E vocês estão vendo que tem duas vezes a palavra Elohim. Ele não está falando de imagem e de semelhança. Então, ele está falando que o Adão, que é o homem perfeito, que é o tetragrama de pé, que é o homem que é capaz de utilizar a árvore da vida para criar a sua realidade e utilizar todo esse sistema, ele se compara ao Elohim. Então, o que está dizendo o texto? O texto está dizendo que Elohim criou o homem com a palavra de Deus, ou seja, o homem foi criado da mesma essência que os planetas e as estrelas foram criados. Eles foram criados com a consciência divina, que é a palavra de Deus que está contida nas letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é apenas uma representação da consciência divina e da vibração dessas energias eletromagnéticas. É com isso que o Eterno, através de Elohim, criou Adão. E vocês estão vendo que está escrito ali, ó, Betsalemo, Betselem Elohim, a sua imagem, a imagem de Elohim, a imagem de deuses. Então, esse texto está dando a mesma conotação, que nós somos imagem e semelhança de Elohim, que é uma manifestação do Criador para criar o mundo físico e para criar a realidade no mundo físico. Está percebendo? Está pegando o código? Que nós somos a imagem e semelhança de Elohim? Porque Elohim são os planetas e as estrelas que nos observam, são eles que criam a matéria e são eles que criam os eventos e as circunstâncias nas nossas vidas. Isso se nós estivermos no piloto automático, mas se você provocar esse sistema, fazendo as meditações, colocando a kavaná, a intenção e sabendo quais são os nomes de Deus que você vai se conectar com esse Elohim celestial e você vai dar ordem a esse sistema, a esses planetas e estrelas, para que criem a sua realidade conforme as suas instruções. É por isso que nós somos a imagem e semelhança de Elohim, porque Elohim é uma manifestação do Criador capaz de criar a realidade. Vamos agora para o capítulo 2 de Gênesis, para o versículo 4. Olha o que está escrito, vou ler para vocês. Ele toledot hashamayim ve'haaretz beibarean beyonasot yud he vav he Elohim eretz ve'shamayim. Então aqui é a primeira vez que aparece o Yud He Vav He, que é o nome de Deus, que também representa a árvore da vida e que também representa o homem e representa todo o sistema da criação. É a árvore da vida, é o entendimento de como tudo isso funciona, que nos dá a sabedoria e a capacidade de nos tornarmos também um Elohim. Olha o que está escrito, em português seria mais ou menos assim, ó. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia
em que Yud He Vav He Elohim criou os céus e a terra. O que isso quer dizer? Por que agora aparece Yud He Vav He aqui? Lembra que Elohim está relacionado a Hateva, que tem a gematria de 86, tanto Elohim quanto Hateva, que eles são da mesma natureza e que Hateva significa as leis da natureza. Então Elohim está relacionado a toda a matéria e tudo aquilo que é físico, e a criação de tudo aquilo que é físico, como também a criação do karma, como nós já vimos antes. Mas por que agora aparece o Yud He Vav He? Porque a matéria sem a alma, ela se torna inanimada. A gente precisa receber o fôlego da vida, que é a essência de Deus, que criou Elohim, e agora ele está dizendo que através de Elohim, uma vez que a matéria física está pronta, através disso ele traz a alma para as coisas, ou seja, a alma para os seres criados. É isso que está dizendo. Então ele deu a alma para os planetas, ele deu a alma para as estrelas, e ele também deu a alma para o ser humano. É isso que está dizendo o texto. Caminhando já para o final dessa segunda aula, pessoal, vamos lá, vamos ler o último texto e vamos dar as últimas considerações a respeito de tudo que nós vimos hoje. Vamos ler agora o texto de Gênesis 2, versículo 7. Olha o que está escrito, eu vou ler para vocês. Vayetzer Yud He Vav He Elohim et Hadam Afar Min Hadamah Vaipar Beapav Nishmat Haim Vayehi Hadam Lenefesh Hayah. Em português está assim, ó. E formou Yud He Vav He Elohim, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e foi feito o homem alma vivente. Vocês estão vendo que o homem foi criado do quê? Do pó da terra. O que é o pó da terra? O pó da terra é Elohim, que é a poeira das estrelas, que é a matéria, que é o que forma a realidade física e o mundo físico. Mas qual é o papel de Yud He Vav He aí? O que ele faz? Ele sopra o fôlego da vida, ou seja, ele dá uma alma para os planetas e para as estrelas e dá uma alma ao homem, para que aquilo que é matéria agora tenha ânimo, tenha vida. Esse é o fôlego da vida. Então, nós estamos conectados com o Yud He Vav He através da nossa alma, e nós estamos conectados com Elohim através do nosso corpo físico. E nós, juntando essas duas coisas, o nosso corpo físico e a nossa alma, a nossa consciência, dirigindo meditação cabalista com os nomes de Deus, com a palavra de Deus, que são as letras das quais os nomes são compostos, nós vamos acessar aí os planetas e as estrelas, as almas dos planetas das estrelas, para que eles emitam radiações eletromagnéticas para a Terra, para criar a nossa realidade de uma forma positiva. Então nós somos a imagem e semelhança do quê? Essa é a pergunta que nós temos que chegar à conclusão aqui. Nós somos a imagem e semelhança de Elohim em tudo aquilo que condiz ao nosso corpo físico, e nós somos a imagem e semelhança de Yud He Vav He em tudo que diz respeito à nossa alma. Então agora você já entende o que é imagem e semelhança de Deus. Espero que você estude esse vídeo, ouça várias vezes até que você possa assimilar todo esse conhecimento e não deixe de compartilhar para que a luz permaneça em você. O meu muito obrigado. Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah